Oiê, aqui é a Diana e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao meu desafio 100 livros essenciais da literatura brasileira, dessa vez com o maravilhoso O Pagador de Promessas, do autor Dias Gomes. Então, esse já é o oitavo vídeo dessa série de 100 livros essenciais e falando nisso eu vou deixar todos os vídeos na playlist e também nos cards no vídeo. E vamos lá, falando sobre este incrível livro. Gente, sério, que grata surpresa esse desafio está sendo para mim. Esse daqui, com certeza, é um dos meus livros favoritos até o momento. Eu gostei demais desse livro. Ele é muito, muito, muito bom mesmo. E é um livro, assim, diferente para mim, porque é um livro de teatro. Então, ele tem toda aquela estrutura de uma peça, né? Nas páginas do livro. E eu não costumo ler muito livros de teatro, livros teatrais, enfim. Mas eu gostei demais desse livro. Que história boa, gente. Não é à toa que ele já fez tanto sucesso. A versão cinematográfica desse livro ganhou inclusive uma Palma de Ouro do Festival de Cannes em 1962. Estou aqui colando. E sem dúvida é uma história fascinante e uma história muito bem escrita. O autor, ele usa de simbolismos, ele usa de críticas sociais e, nossa, que história bem contada. Eu amei demais esse livro e é um livro muito bom, independente de que você já tenha lido teatro ou não leia muita literatura brasileira, dê uma chance para esse livro antes de eu contar qualquer coisa sobre ele, porque vale a pena, gente, vale a pena. É um desfecho assim inusitado que o livro tem e o jeito que o autor usa os simbolismos, né? O jeito que ele conduz os personagens, a vida que ele dá para os personagens, faz com que esse livro seja um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É muito, muito, muito bom. E vamos falar sobre ele. É até um pouco difícil falar sobre ele, mas vamos lá, vamos tentar. O livro vai contar a história do Zé do Burro. E quem é esse Zé do Burro? E por que Zé do Burro? Ele é um lavrador do interior da Bahia e Zé do Burro porque ele tem um burrinho de estimação, um burrinho que ele considera como se fosse da sua família e que ele tem um amor muito grande por esse animal. E de repente esse animal se vê doente e numa tentativa de ajudá-lo, numa tentativa de sará-lo, ele acaba fazendo uma promessa para Santa Bárbara e isso o que ele imaginou que estivesse acontecendo. Mas na verdade, o que ele fez foi uma promessa num terreiro para Yansan, que é como se fosse a Santa Bárbara, mas numa visão assim de outra religião, sabe? É como se fosse um reflexo, mas não é bem assim. Algumas religiões consideram isso, outras religiões não consideram. Eu vou até ler uns trechos do livro para explicar melhor, porque pode ter ficado um pouco confuso essa parte. Mas enfim, ele faz essa promessa na melhor das intenções e seu burro fica curado, ele volta a ter a saúde que ele tinha antes e ele decide pagar essa promessa então. E para isso ele divide suas terras com lavradores dali da região dele e constrói uma cruz de madeira. A promessa dele é: se o burro ficasse bem, ele construiria uma cruz e carregaria essa cruz até a igreja de Santa Bárbara para oferecê-la, né, no dia de Santa Bárbara, nas comemorações do dia de Santa Bárbara. E é isso que ele faz. Ele constrói essa cruz, carrega ela no ombro, sofrendo muito, ele anda muito tempo até chegar nessa igreja, mas eu acho que a conversão dá uns 42 quilômetros, uma coisa assim. E é um caminho muito sofrido, ele sofre muito, muito, muito nesse caminho. Ele, a mulher dele, o burro, e é uma lamúria chegar até lá. É realmente uma penitência, uma doação, um sacrifício que ele está fazendo em nome da santa. E como ele é uma pessoa extremamente devota e muito humilde também, ele realmente não vê diferença entre fazer uma promessa em um terreiro de candomblé e fazer uma promessa dentro de uma igreja. E é claro que a partir daí também vão surgir muitas outras coisas, preconceito religioso, sincrotismo, né? E tem muitas outras questões no livro que aborda. É muito, muito interessante. Mas a trama principal é basicamente essa. Ele vai com a mulher durante esses 42 quilômetros até a igreja de Santa Bárbara
para entregar a cruz. Ele chega lá de madrugada e se prostra na frente da igreja, esperando a igreja abrir para que ele possa cumprir sua promessa, porque ele está crente que se ele não cumprir essa promessa, ele vai ser muito castigado e ele teme perder o seu burro, né? Porque ele deve, na cabeça dele, o burrinho só está bem porque ele fez essa promessa e está cumprindo essa promessa. Então, se ele não concluir, pode acontecer alguma coisa de ruim, enfim. É basicamente esse o plano de fundo. Aí tá, temos esse plano de fundo dessa história e o que acontece, claro, por ele ser um personagem extremamente humilde, uma pessoa muito simples, ele não conseguiria imaginar que aquele simples ato de devoção dele, que essa coisa que para ele era tão importante, podia causar tanta revolta na cidade. Tudo começa com um padre que, obviamente, se mostra uma figura bem preconceituosa, extremamente preconceituosa, eu diria até que desrespeitando as diretrizes da igreja, porque ele se recusa a receber o Zé do Burro, ele se recusa a falar com ele. Quando ele o vê carregando a cruz, ele acha um absurdo, ele fala para ele que ele está tentando imitar Jesus Cristo, que o que ele está fazendo é de um pecado muito grande, sabe? E as palavras que ele usa também são muito duras para com ele, e ele fica sem entender o que aconteceu, que para ele tá simplesmente pagando a promessa. E depois, quando o padre descobre que ele fez essa dita promessa num terreiro de candomblé, nossa, ele fica furioso, porque ele acha que o Zé do Burro tá tendo até uma característica de anticristo, que ele tá sendo desrespeitoso com a igreja, com a religião e tal, e ele se renega a receber a cruz, a abrir a igreja para ele. Então, e a partir daí causa um grande burburinho, porque outros personagens entram em cena. Um deles é o Bonitão, que ele eu diria um cafetão da cidade, um aproveitador, que vê no Zé do Burro uma figura fácil de ser enganada. E ele vai até ele, engana a mulher dele, né? A mulher dele já está ali cansada daquela situação que ela está vivendo, se deixa enganar por ele, e isso vai ter um papel crucial no desfecho da história. E também todo mundo que está em volta acaba, por curiosidade, se metendo na história e por ganância, querendo lucrar de alguma forma com o sofrimento daquele homem, com aquela penitência que ele está pagando. Então tem um senhor de um botequim que ele acha bom o Zé do Burro estar lá, porque ele acha que com isso vai atrair clientes para o seu comércio. Tem um repórter que também tem grande importância na história, que coloca palavras, faz uma entrevista com o Zé do Burro e coloca palavras na boca dele que ele não disse, lança manchetes fantasiosas. Tem toda uma crítica à imprensa também nesse meio, que é bem interessante. E é isso. E tem um policial também, que para completar tudo ainda chega a polícia para conversar com o Zé do Burro, e é aí que as grandes tensões se eclodem, né? Então é muito, muito interessante esse livro, interessante demais da conta. E também é muito triste, sabe? Não é um livro que vai deixar você feliz quando você terminar de ler, não. Muito pelo contrário. Ele vai fazer com que você reflita muito sobre muitas coisas. E foi um livro que me deixou muito triste, assim, porque são coisas tão palpáveis, são coisas que as pessoas realmente passam. E é muito triste você viver num mundo assim, principalmente essa questão do sincretismo religioso, né? É muito, muito complicado toda essa história. Eu acredito muito que não importa muito bem no que você acredita, contanto que você faça o bem, que você acredite numa força maior que una as pessoas, não que separe as pessoas. Então, o autor Dias Gomes, ele tem nesse livro essa característica, essa crítica tão pungente de realmente mostrar pra gente, através dos personagens, que aquele tipo de comportamento não leva ninguém a nada, não leva a pessoa eu estou protegendo a minha religião. Não, você está sendo um completo babaca, você está propagando ódio, e propagar ódio não leva ninguém a um bem maior, a Deus, né? Enfim. É um livro muito, muito, muito bom, gente, muito bom mesmo. Aliás, o personagem também é acusado de ser comunista, porque essa distribuição do lote dele para os lavradores da região para poder fazer essa viagem
foi considerada como um ato a favor da reforma agrária, uma confusão sem fim que acontece. O fim do livro, em especial, é muito marcante. Tudo, o desfecho da história, né? O que nos leva ao desfecho da história é muito marcante. Claro que eu não vou contar, até para que você possa se surpreender também com o livro. Nossa, mas é muito, muito bom mesmo. E agora eu vou ler uns pedacinhos, que eu acho que essa minha explicação às vezes fica um pouquinho confusa, né? Então eu vou ler alguns pedacinhos que dão uma explicação mais geral. Falando sobre a promessa dele, sobre o sincretismo religioso. Entre elas e de Santa Bárbara. Yansan na mitologia negra, ou seja, a Santa Bárbara é comparada com Yansan na mitologia negra, que serve de cenário ao drama. É evidente que a Igreja Católica reage a esse sincretismo. A posição do Padre Olavo é perfeitamente lógica dentro dos princípios de defesa da religião cristã, muito embora revele uma intolerância também inerente a esse culto. Ou seja, o padre, com essa figura, com essa autoridade de proteger a sua religião, ele está sendo completamente preconceituoso com outra religião e também com um fiel, né? Querendo ou não, ele acreditava que estava fazendo uma promessa a Santa Bárbara, não importa onde ele tenha feito essa promessa. E essa intolerância religiosa é uma coisa que a gente vê, infelizmente, até hoje, né? E é muito triste, eu acho, muito, muito triste que as pessoas não possam se unir. Então, é complicado. O prefácio do livro, pelo menos nessa edição aqui, tem muitos spoilers. Então, se você for ler essa edição, pule o prefácio, leia o prefácio no final, porque ele dá um resumo de todo o livro, né? Então, vamos lá. Imagine um homem que, para cumprir uma promessa, divide seu sítio com lavradores pobres e carrega uma cruz no percurso de 7 léguas, com o objetivo de depositá-la no interior de uma igreja de Santa Bárbara. No mesmo espírito irônico manipulado pelas tragédias gregas, Zé do Burro, que não conseguia entrar vivo na igreja, é transportado morto ao seu interior em cima da cruz que pretendera carregar. Zé do Burro é homem primário, simplório se quiserem, natural do sertão da Bahia e pagando a promessa numa igreja de Salvador. A figura patética e pungente do Zé do Burro, que tem inevitável feitio cômico aos olhos profanos, é a mola para a configuração do universo teatral da peça. Então, é muito interessante, né? Outra partezinha fala: está claro que o pagador de promessa constitui uma crítica ao formalismo clerical, que inscreve sobre uma mesma rúbrica problemas tão diferentes. Não é fácil aos comparsas de uma comédia pressentir que ela se dirige para o desfecho trágico. Analisando-se o enredo do ponto de vista moral, é obrigatória a conclusão segundo a qual todos os personagens são culpados pelo que acontece a Zé do Burro. E aí, vários outros spoilers, né? Enfim, tem muitas informações desse livro. Eu particularmente gostei muito dessa edição, porque tem esses textos complementares, eu diria. Tem até um textinho do próprio autor, Dias Gomes, uma nota do autor, né? Que é muito, muito interessante. Então, se você preferencialmente tiver acesso a essa edição, eu a recomendo muito. E basicamente é isso. Claro que eu vou deixar muitos vídeos e textos complementares no box de informações, até porque eu não sou uma estudiosa da área, então não sei até se eu conseguiria fazer um vídeo tão completo sobre a área, claro que não. Esse vídeo é mais um panorama geral, uma comentada em alguns aspectos que eu achei extremamente interessantes do livro. E é isso, gente. Eu não tenho mais como recomendar esse livro. Ele é muito, muito, muito bom, muito diferente, muito necessário, eu diria. Eu acho que um livro como esse, com uma crítica como essa, se torna cada dia mais necessário. E outra curiosidade sobre o livro, ele foi publicado em 1960, se eu não me engano. Eu acho que foi isso, 1960. E o autor também, ao decorrer da sua carreira, ele foi extremamente perseguido, né? E é muito interessante que o autor, por ter essa perseguição ao seu trabalho, principalmente na época da ditadura, ele se direcionou para a televisão
Então ele foi um conhecido autor de novelas, ele escreveu várias novelas e séries de TV. E para fugir um pouco dessa perseguição e para ter a sua liberdade criativa num lugar assim que ele pudesse expressar de uma forma mais segura, enfim. Mas esse livro já nos mostra a grandiosidade da capacidade do autor de contar uma história. Eu amei demais, demais. Acho que já deve ter dado para perceber que eu gostei muito desse livro. E é isso. Muito obrigada por assistir e não esqueça de dar uma olhada no box de informações, onde eu vou deixar vários links de muitas coisas para vocês darem uma olhada se quiserem mais informações sobre o livro. E é isso. Até o próximo. Tchau!